Queridos amigos, é um prazer poder estar aqui convosco, sejam bem-vindos. Damos também as boas-vindas àqueles que nos seguem através da transmissão do canal do YouTube da Igreja Adventista de Setúbal. Queridos amigos, há alguns meses já que temos estado a estudar a história da trajetória do povo de Israel desde a sua saída do Egito com destino a Canaã, a terra prometida. E a verdade é que esta história, ou este conjunto de experiências vividas pelos israelitas há cerca de 35 séculos atrás, servem-nos, a nós, cristãos do presente, século XXI, como uma inspiração de onde podemos tirar, sem dúvida, muitas lições que nos podem ser úteis para a nossa própria vida, para a nossa própria jornada espiritual, na direção não agora até uma Canaã terrestre, mas sim para a Canaã celestial. E na noite de hoje gostaria de vos convidar a analisarmos a história que encontramos em Números, no capítulo 22 e no capítulo 23 deste mesmo livro. Livro de Números, capítulo 22 e 23. Depois daremos também uma lida em alguns textos que fazem parte do capítulo 24. Mas a história do profeta Balaão é a história de um profeta que, diz-nos a Bíblia, em determinado momento da sua vida, ele foi um homem de Deus. Foi alguém que teve uma comunhão e uma disponibilidade para ser usado pelo Senhor. E a Bíblia mostra-nos que este homem, à altura em que ele é mencionado aqui no capítulo 22, ele ainda vivia à sombra dos méritos e dos feitos espirituais de um passado que já não era mais a realidade espiritual presente deste homem. O que quer dizer é que Balaão, embora tivesse sido um profeta do verdadeiro Deus, embora tivesse sido usado por Deus, mas em certa altura da sua vida, o seu relacionamento permitiu que ele se fosse afastando de Deus. E determinados tipos de pecado, certos comportamentos que se instalaram no seu coração, acabaram por resultar justamente também na sua ruína e no seu fracasso espiritual. E isto é uma lição solene que a vida de Balaão nos ensina, que nós podemos hoje estar ao lado de Deus e ser usados genuinamente pelo poder do Senhor, mas se a nossa comunhão, se o nosso relacionamento com Deus não se mantiver consistente e coerente, em algum momento, o fato de nós termos sido usados por Deus não quer dizer que isto é garantia de que no futuro, efetivamente, continuemos a sê-lo. Porquê? Porque a vida espiritual é um processo. É um constante caminhar com Deus. Hoje podemos estar bem, podemos estar ao lado de Deus, podemos sentir, de fato, as bênçãos autênticas da presença de Deus na nossa vida, mas no futuro, se as nossas opções nos levarem para longe de Deus, efetivamente podemos sofrer as consequências disto, inclusive consequências de natureza eterna. E esta é uma solene advertência que a história deste homem nos ensina. Muitas vezes, quando nós pensamos em Balaão, vem-nos à mente o episódio da jumenta que fala com Balaão. E às vezes até nós diríamos assim, focamos em Balaão apenas, diríamos assim, esta memória. Mas existe algo de muito mais sério, de muito mais severo em certo sentido que nos é ensinado na história deste profeta. Mas vamos então analisar um pouquinho do que estava a acontecer. Balaão é chamado à história por uma razão simples. O povo de Israel estava acampado junto aos limites do território de Moabe. E o rei Balaque, que era o rei moabita, estava muito preocupado com a presença dos israelitas. Eles eram uma nação numerosa, uma nação poderosa que tinha vencido com muita facilidade os vários reinos com quem tinha lutado. E nós não podemos esquecer que estas batalhas que aconteceram, nós não tivemos a oportunidade de as estudar, porque, enfim, foram uma série de várias batalhas, mas que foram todas elas vencidas de forma estrondosa pelos israelitas. E agora, naturalmente, em termos geopolíticos, aquela região estava toda em polvorosa. Os vários reinos em volta que estavam ali na trajetória do povo de Israel, ou que estavam na proximidade dos locais onde Israel estava acampado,
naturalmente que estavam todos muito preocupados. E os moabitas eram particularmente um povo muito supersticioso. Eles tinham uma religiosidade torcida, uma religião que tinha desvirtuado completamente a noção de quem era Deus. Eles eram adoradores de Baal, adoradores de Astarote, tinham uma série de rituais absolutamente perversos e distorcidos daquilo que era o verdadeiro caráter de Deus. Mas é interessante que este povo, ele diz-nos, inclusive a revelação, que este povo não foi tão culpado dos erros que aconteceram neste episódio quanto o próprio profeta Balaão. E aqui uma outra solene e importante lição que nos é ensinada é que nós podemos, pelo conhecimento que temos, ser mais responsáveis diante de Deus por coisas aparentemente de menos importância do que outras pessoas que cometem grandes erros, mas que na sua ignorância talvez não tenham tanta responsabilidade diante do Senhor pelo fato de não conhecerem a verdade como ela é apresentada na revelação. Mas vamos então à história. Balaque, preocupado, manda chamar um profeta que, segundo ele, seria a pessoa que estava em condições de amaldiçoar o povo de Israel. Balaque entendia que os hebreus, eles só poderiam ser vencidos por algo, diríamos assim, que fosse muito para além do poder das armas. E então, ele recorre ao poder sobrenatural justamente para amaldiçoar este povo. Ele entendia que os judeus, ou melhor, que os israelitas, eram um povo que era superiormente abençoado por uma força que ia muito para além do seu número em campo de batalha. Por isso, então, ele não iria arriscar-se a defrontar num campo de guerra este povo que era superiormente abençoado por Deus. E desta forma, então, ele manda chamar Balaão. E envia um grupo de emissários, pessoas nobres, pessoas que deveriam representar com dignidade o reino moabita. E quando então chegam à casa de Balaão estes emissários, e lhe prometem riquezas, a Bíblia diz-nos, particularmente a partir do verso 9, que Balaão responde da seguinte forma: o Senhor não me permitiu que eu possa ir ter com vocês. Mas há uma coisa interessante, é que a Bíblia mostra-nos também que Balaão, ele vai fazer uma coisa interessante. Ele, embora soubesse qual era a vontade de Deus, embora ele soubesse que Deus estava a proteger os israelitas na sua trajetória desde o Egito até Canaã, ele diz: olha, vocês fiquem aqui. Eu sei que Deus diz isto, eu sei que a vontade de Deus é esta, mas vocês durmam aqui e eu vou consultar o Senhor para saber se eventualmente não há ali alguma mudança de opinião. Sabem, nós vamos ver isto por 2 vezes na história de Balaão. E é interessante, quando Ellen White conta ou comenta esta história no livro Patriarcas e Profetas, ela diz o seguinte, que é pecado quando nós sabemos qual é a vontade de Deus e ainda assim oramos para confirmação desta mesma vontade. Interessante isto. Se nós sabemos o que é a vontade de Deus, porque ela está claramente revelada por um assim diz o Senhor, e nós continuamos de alguma forma a insistir, porque no fundo do nosso coração o nosso desejo é de que não seja exatamente como Deus quer ou como Deus diz, mas sim de acordo com a nossa vontade, com o nosso egoísmo, com a nossa ganância, com a nossa vaidade, nós estamos a pecar contra Deus. E aqui o motivo justamente que movia Balaão a consultar repetidamente, e nós vamos ver que ao longo da história, Balaão vai consultar por 7 vezes ao Senhor de coisas que ele estava claramente consciente de que não devia ser desta forma. E então o que é que acontece? A Bíblia diz-nos que Deus dá uma resposta muito clara a Balaão, e vamos encontrá-lo no verso 12, quando diz: então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. E é interessante, reparem aqui um detalhe que nós vamos ver daqui a pouquinho. Deus diz a respeito do seu povo que ele é um povo bendito. Mas aqueles que estiveram aqui na semana passada, aliás, há 2 semanas atrás, quando estudámos a história de Coré
e da rebelião que aconteceu com Coré e com os seus correligionários, nós vamos perceber que Deus, inclusive, censura o povo de Israel e esteve a ponto de destruir este povo porque, diz o próprio Deus, era um povo rebelde, um povo ímpio. E agora, passado algum tempo, Deus considera este povo um povo bendito. E nós vamos entender porquê. Perdão. E nós vamos entender porquê que efetivamente Deus faz esta mudança de critério ou de consideração em relação ao seu povo. Mas vamos avançar. Então, os emissários voltaram novamente para Moabe. E nós não podemos esquecer aqui uma coisa. Se lermos com atenção o texto, vamos perceber que Balaão morava na Mesopotâmia. Se vocês olharem para os mapas que estão no final da Bíblia, vão perceber que, morando Balaão na Mesopotâmia, ele estava mais ou menos a uns 800, 900 quilómetros de distância de Moabe, porque eles tinham que fazer aquele caminho não pelo deserto, mas o caminho pela a trajetória que Abraão fez, fazendo justamente pelo norte da Síria e indo, portanto, até a Mesopotâmia, onde morava justamente Balaão. Mas a realidade é que Balaão despede estes emissários e Balaque não se dá por vencido quando recebe a resposta de Balaão. E manda novamente um segundo grupo de emissários, agora mais imponentes, pessoas mais honradas do seu reino, e diz a Bíblia ainda que o faz com promessas mais acrescidas de lucros e de prémios para que Balaão pudesse ir até Moabe pronunciar um conjunto de maldições sobre o povo de Israel. Da mesma forma, quando o segundo grupo de emissários chegam, e provavelmente este processo deve ter levado largas semanas, talvez até vários meses, porque fazer 800 quilómetros para um lado, 800 quilómetros para o outro, isto levava muito tempo de caminhada. E agora então reparem que a Bíblia vai nos mostrar que pela segunda vez Balaão, ele contemporiza novamente com a situação. É como se ele estivesse ali a brincar com o pecado. Deus tinha-lhe dito, tu não deverás ir com estes homens. Mas quando o segundo grupo de pessoas chegam, homens mais importantes, um cortejo mais numeroso, com promessas mais aliciantes de ganho e de lucro material, diz Balaão, olha, ainda que Balaque me tivesse prometido que me daria toda a sua casa cheia de ouro e de prata, eu não poderia ir porque o Senhor não me daria autorização. Mas vocês durmam aqui esta noite, durmam aqui mais uma noite e eu vou consultar ao Senhor. E então a Bíblia diz que Deus vai dar uma resposta. E é interessante que parece que a resposta que aparece no verso 20 é ligeiramente diferente da resposta que aparece no verso 12. Mas aqui está então a seguinte indicação. Verso 12 diz assim, veio pois, verso 20, veio pois o Senhor a Balaão de noite. Obrigado, Emanuel. Muito obrigado. Veio pois o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. E, interessantemente, a Bíblia vai nos explicar que, no dia seguinte, aqueles homens não chamaram Balaão. Eles acabaram por não ter, diríamos assim, resposta da parte de Balaão e, na manhã seguinte, partiram. Mas quando Balaão viu que eles não estavam mais, já tinham ido embora, Balaão, como diz o verso 21, então levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi-se atrás justamente dos príncipes de Moabe. Embora Deus lhe tivesse dito, olha, tu só deverás ir se eles vierem novamente falar contigo, mas eles não vieram. E então ele foi atrás deles. E há aqui uma coisa muito interessante, prezados e queridos amigos, é que a Bíblia vai nos mostrar que Balaão, ele na realidade estava desejoso, ansioso para que a vontade de Deus fosse ligeiramente diferente, para que Deus o autorizasse realmente a ganhar alguma coisa com este negócio espiritual que lhe estava a ser posto à frente. E
aqui vem, portanto, o famoso episódio em que Balaão, montado na sua jumenta, tentando correr o mais depressa possível atrás da comitiva, que já ia bastante adiantada à sua frente, então é neste momento que a jumenta lhe foge 3 vezes do caminho. Lhe foge uma vez esgueirando-se pelo caminho, pelo campo afora, e no verso 23 é dito que Balaão espancou a sua jumenta, fazendo-a tornar ao caminho. Depois, no verso 25, diz que a jumenta, porque o caminho era estreito, e o anjo do Senhor se apresentou diante dela, e ela ouviu, e imaginem o animal cheio de pavor, e tentava se espremer, escapando, diríamos assim, da visão impressionante do anjo do Senhor, que estava com uma espada desembainhada, ameaçadoramente para matar Balaão. E então o animal se espremia contra a parede que ladeava o caminho, e com isso magoou o pé de Balaão, e a Bíblia diz-nos que Balaão espancou então a jumenta, e pela 3ª vez então ela acabou por se deitar no chão quando o anjo lhe apareceu pela 3ª vez. E então Balaão espancou ainda mais violentamente, diz no verso 27, que espancou a jumenta com o seu próprio bordão, com o seu próprio cajado. Imaginem, o animal estava verdadeiramente a ser maltratado pelo profeta. E isto faz-nos lembrar uma coisa muito interessante, é que quando alguém ama a Deus, não só a sua disposição para ouvir a voz de Deus é real, mas como também a sua disposição para transmitir e transbordar o amor que sente da parte de Deus no seu coração a todos os outros, inclusive aos animais, é uma realidade. E sabem, Ellen White, quando conta a história de Balaão, ela faz um comentário muito interessante. Aquelas pessoas que maltratam os animais que são de sua possessão, estas pessoas estão a manifestar o verdadeiro caráter de Satanás. Quando alguém bate num animal, quando alguém maltrata um animal, está a mostrar o caráter de Satanás, que está impresso no seu próprio caráter. Por uma razão que os animais não podem muitas vezes fazer queixa da pessoa, denunciá-la diante dos outros, e desta forma então nós vemos que Deus inclusive tem como intenção também o fato de que alguém maltrate os animais. Isto é visto pelo Senhor como algo mau, algo extremamente negativo. Algumas pessoas por vezes dizem que a Bíblia não é por vezes um livro que transmita conceitos de ecologia. E há muito mais tempo do que nós possamos imaginar, quando se fala hoje do respeito que devemos ter por todas as formas de vida, pelo equilíbrio na ecologia e pelo respeito pelos animais. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos cuidar efetivamente de todas as criaturas, porque elas foram trazidas à existência pelo mesmo Deus que nos trouxe à existência a nós mesmos também. Portanto, é uma atitude de respeito para com o Criador, o fato de nós tratarmos bem os animais que conosco convivem ou com os quais convivemos. E agora, vejam que Balaão, no meio, diríamos assim, da sua cegueira, porque aquilo não era apenas uma cegueira física, era sobretudo uma cegueira espiritual, e a cegueira espiritual muitas vezes pode fazer com que nós sejamos fisicamente também absolutamente deslocados. A jumenta vai começar a falar com Balaão e a reclamar com ele, pedindo-lhe para que seja clemente, para que seja paciente. E Balaão chega a ponto de lhe dizer: se eu tivesse uma espada, eu matava-te. Ou seja, vejam a tolice, a forma ridícula em que Balaão se encontrava. A sua cegueira não era apenas uma cegueira física, mas era sobretudo uma cegueira que ele não lhe permitia perceber qual era a vontade de Deus. Deus estava a mostrar de forma muito clara, pelas circunstâncias, que aquele caminho que ele estava a seguir era um caminho mau. Mas Balaão não conseguia olhar para aquelas circunstâncias e perceber que aquilo, na verdade, era a forma de Deus lhe estar a dizer que não era este o caminho que ele deveria estar a seguir. E, queridos amigos, quantas vezes nós tentamos, diríamos assim, fazer a nossa própria vontade, seguindo caminhos que percebemos não serem os melhores caminhos,
mas ali estamos nós, a bater em ferro frio. Existe uma expressão no Brasil que é bastante interessante e que transmite, talvez, de forma dramática, aquilo que muitas vezes pode ser a teimosia do ser humano. Existe na região sul do Brasil uma expressão que tem que ver com a teimosia de alguém que, quando tenta fazer certas coisas que todos veem que não dá certo, é como dar murro na ponta de uma faca. Imaginem nós termos uma faca afiada e estarmos a dar-lhe socos na ponta da faca. Efetivamente, não vamos dobrar a ponta da faca. O aço não se dobra com um murro, mas, na verdade, o que vai acontecer é que a nossa carne vai ficar dilacerada. Isto é o que muitas vezes acontece na vida de pessoas que insistem teimosamente em fazer com que os seus planos sigam os seus intentos e os seus objetivos. Ali estava Balaão, tão deslocado pela sua sede, pela sua ganância de obter lucro, que era capaz, diríamos assim, de falar até com uma jumenta, de responder na sua ira a um animal que falava com ele. Mas a Bíblia diz-nos que o Senhor então lhe abriu os olhos, isto está no verso 31, e então ele lhe mostrou efetivamente o anjo do Senhor que estava diante de si. E então ele ajoelha-se, ele curva-se, e no verso 35, este anjo do Senhor dá-lhe mais uma vez um aviso. Diz no verso 35, vai-te com estes homens, mas solenemente, mas somente a palavra que eu te falar, esta falarás. E então Balaão diz que seguiu. E chegando, conta-nos a partir do capítulo 23, conta-nos então que ele chegou ao local onde estava Balaque, e este transportou-o até o alto de uma montanha. E do alto desta montanha, a vista era impressionante sobre o acampamento de Israel. Inicialmente tinham dito a Balaão que o povo de Israel era um grupo de pessoas rudes, pessoas incivilizadas, uma horda desordeira. Mas é interessante que quando Balaão subiu ao alto da montanha, ele viu um acampamento, não só um acampamento gigante, com muitas pessoas, o que dava a entender efetivamente a grandiosidade do povo de Israel, mas sobretudo um acampamento muito bem organizado. As tribos estavam alinhadas, as tendas estavam montadas de maneira organizada, de forma ordeira. A ordem do acampamento impressionava quem visse e dizia muito a respeito da organização que existia dentro do próprio povo de Israel. E isto fez com que Balaão ficasse profundamente impactado por esta visão. Mas ele vai pedir que sejam construídos 7 altares, e sobre estes altares deveriam ser oferecidos, respectivamente, um bezerro e um carneiro. E assim, então, estes sacrifícios foram feitos, e Balaão vai, agora, diz a Bíblia, vai dirigir-se novamente ao Senhor para ouvir a sua palavra, ouvir aquilo que Deus tinha para dizer. E quando Balaão volta, ali estava Balaque, ali estavam os seus conselheiros, ali estavam justamente os membros do povo que uma pequena multidão se tinha reunido no alto da montanha para ver serem pronunciados sobre Israel as maldições que Balaque haveria de lançar, os feitiços que haveria de lançar sobre os israelitas. Mas a partir do verso 7 do capítulo 23 de Números, nós vamos encontrar as palavras de Balaão. E ele diz: de Arão me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem e amaldiçoa-me a Jacó, e vem e detesta a Israel. E aqui então Balaão está a fazer, diríamos assim, uma resenha daquilo que tinha acontecido. E depois ele continua: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Ou como destratarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas vejo os teus outeiros e contemplo o que este povo habita só entre as gentes e não será contado. E depois no final ele termina dizendo: e a minha alma morra de morte dos justos e seja o meu fim
como o destes homens. Ou seja, Balaão vai ficar tão impressionado com a grandiosidade deste povo, mas vai ficar sobretudo impressionado com aquele que haveria de ser o fim que esta nação haveria de viver. E Ellen White explica uma coisa muito interessante, que Deus mostrou a Balaão não só o sucesso que os israelitas haveriam de ter nas décadas seguintes, nos séculos seguintes, mas Deus haveria de mostrar também a Balaão o Israel espiritual, o verdadeiro Israel, aqueles que amam e seguem a Deus. E ele haveria de ver, Balaão haveria de ver o sucesso de todas estas gerações e gerações de fiéis seguidores de Deus. Ele inclusive haveria de ver o Israel espiritual ser perseguido, o Israel espiritual sendo vitorioso contra o pecado e contra a maldade deste mundo, na história deste planeta, e haveria de ver inclusive os ressuscitados do Senhor, que no último dia da história deste planeta haveriam de ser trazidos à vida novamente pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E é por esta razão que ele vai dizer que se fosse o meu fim como o fim destes homens. Ele deseja que a sua sorte fosse semelhante à destes homens. Mas Balaque não fica contente. Ele diz, mas afinal como é que pode ser isto? Eu estou-te a pagar a preço de ouro para tu amaldiçoares o povo e tu vais pronunciar sobre eles uma bênção? Interessantemente, várias centenas de metros ali abaixo daquela montanha, no sopé daquelas montanhas, nos vales e planícies onde o povo de Israel estava acampado, eles estavam absolutamente alienados do que estava a acontecer. É interessante percebermos, queridos amigos, que muitas vezes o povo de Deus vive justamente esta serena ignorância e nesta passividade tranquila, sem nos darmos conta das guerras e dos conflitos espirituais que acontecem ao nosso redor. Ali estava Israel. Eles não tinham a menor ideia do que estava a acontecer nas montanhas em volta. Achavam apenas que era um grupo de pessoas curiosas que do alto daquelas montanhas os observavam ali abaixo como se fosse um espetáculo estranho e bizarro que fosse o seu acampamento montado ali nas proximidades de Moabe. Mas naquele momento, no alto daquelas montanhas, daqueles sacrifícios que subiam dos vários topos das montanhas ali em volta, estavam a ser feitas artimanhas justamente com o intuito de resultar na destruição espiritual de Israel. Mas há uma coisa interessante, é que quando o povo de Deus lhe é fiel, o Senhor luta por nós mesmo quando nós não temos consciência da batalha. É interessante que Deus pode vencer lutas e conflitos dos quais nós nem sequer nos apercebamos. Sabem, há uma coisa muito interessante. Ellen White comenta que quando estivermos na eternidade, nós depois de abraçarmos o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, depois daquele momento, diríamos assim, de grande intimidade com o nosso Redentor, nós depois haveremos de ter um outro momento muito importante, que será com o nosso anjo da guarda. E com este anjo, nós teremos a oportunidade de ouvir a respeito da nossa própria vida uma outra história que não conhecíamos, que será a história dos conflitos espirituais e dos momentos de decisão cruciais na nossa existência. Uma história que aconteceu atrás das nossas costas, uma história que aconteceu num plano espiritual que nós desconhecíamos, mas que não deixou de ser travada com grande intensidade pelo Espírito Santo e pelos anjos que nos acompanharam ao longo da nossa vida até chegarmos à eternidade. E é interessante percebermos que o povo de Israel ali estava tranquilamente, placidamente acampado nas planícies junto a Moabe, não fazendo a menor ideia de que no alto daquelas montanhas estavam a ser travadas batalhas espirituais que representavam justamente o destino daquela nação. Queridos amigos, esta é uma lição para nós hoje também. Nós não temos que viver atemorizados com as crises e com os problemas que existem aí fora. Não temos que viver por antecipação as lutas que o Senhor não nos mandou lutar. Nós não temos que viver angustiados com as batalhas que o Senhor nos disse que Ele venceria por nós. Ele apenas nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O sucesso do povo de Israel estava em permanecerem fiéis a Deus. E o Senhor haveria de garantir que tudo o restante, que estivesse para além das suas capacidades, estivesse para além da sua inteligência, para além da sua sabedoria, para além da sua capacidade de tomar conhecimento,
que o Senhor haveria de lutar e de vencer por eles. Isto é interessante. Balaque vai persuadir Balaão a fazer uma segunda tentativa de amaldiçoar os israelitas. E esta segunda tentativa é feita justamente junto a uma outra montanha, onde o povo de Israel, o acampamento dos israelitas, não era visto na sua totalidade. Balaque pensou, certamente Balaão ficou impressionado com a imponência e a dimensão do acampamento, então eu vou levá-los para um outro lugar. E ele vai amaldiçoar não a totalidade do povo de Israel, mas uma parte. Balaque tinha a noção de que se apenas uma parte do acampamento fosse amaldiçoada, era uma questão de tempo até que a maldição se estendesse a todo o povo de Israel. E então, ali, novamente, 7 altares são construídos, 7 sacrifícios são feitos, e a partir do verso 13, ou melhor, a partir do verso 18 do capítulo 23, vai ser feita, portanto, uma segunda bênção que Deus vai pronunciar através de Balaão, o profeta, enfim, desertor, vai pronunciar sobre o povo de Israel. E o verso 19 particularmente é interessante, e chamo a vossa atenção para ele. Diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Interessantemente, o que Deus está a dizer ali a Balaão, está a dizer no fundo também a Balaque. Ou seja, Deus não é um Deus que muda de opinião. Se Deus tinha dito a Balaão que ele não deveria ir, que depois ele não deveria falar coisas que não fossem a vontade de Deus, que ele deveria efetivamente abençoar e pronunciar bênçãos sobre o povo de Israel, por que estava ali Balaão? Por que estava ali Balaque a insistirem com Deus em algo que já tinha ficado muito claro que não era efetivamente a sua vontade? Deus não poderia ser persuadido por alguma tentativa, por alguma abordagem, por alguma segunda oportunidade. Mas reparem o que o verso 21 vai dizer, e é aqui que gostaria de retomar aquela ideia que no início mencionamos, quando Deus fala do povo de Israel como um povo bendito. Olhem o que o verso 21 diz. Não vi, diz o Senhor, não vi iniquidade em Israel. Será que Deus não tinha visto iniquidade ao longo daqueles anos em que o povo de Israel andava pelo deserto? Será que ele não tinha visto iniquidade quando o povo de Israel se revoltou contra Deus junto às águas de Mara? Será que Deus não tinha visto iniquidade junto ao no povo de Israel quando eles se revoltaram contra Deus por já estarem cansados de comer maná? Será que Deus não vira iniquidade quando Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor? Será que eles não viram? Será que Deus não viu iniquidade no povo de Israel quando estes, pelos seus líderes, pelos 10 espias infiéis, pronunciaram sobre Canaã maldições, quando esta era a terra que Deus tinha prometido há mais de 400 anos a Abraão, a Isaque e a Jacó? Será que Deus não tinha visto iniquidade na rebelião de Coré, Datã e Abirã? Será que Deus não tinha visto iniquidade nos 70 que se levantam para colocar em causa o sacerdócio da casa de Arão? Mas é interessante que em todas essas circunstâncias, Deus perdoou o povo. Deus se reconciliou com o povo e o povo se reconciliou com Deus. E então, o Senhor, que tudo sabe, o Senhor que nada esquece, o Senhor que conhece o passado, o presente e o futuro, diz a respeito deste povo: não vi, não vejo e não verei iniquidade em Israel, nem contemplo maldade em Jacó. Sabem porquê, meus irmãos? Porque quando você e eu confessamos os nossos pecados, o Senhor, pelo sangue de Cristo, nos limpa de todo o pecado e Ele nos considera justos, não só diante de si, mas diante de todo o universo. É por esta razão que este povo, que tantas vezes tinha falhado com Deus, é apresentado diante daqueles pagãos como um povo diante do qual Deus não via nem iniquidade, nem maldade. E, meus queridos irmãos e amigos, esta talvez seja uma das mais lindas mensagens evangélicas que encontramos no Antigo Testamento. É que quando Deus perdoa, efetivamente Deus perdoa. Quando Deus diz que alguém é considerado justo, essa pessoa diante de Deus
efetivamente passa a ser justa, porque o sangue de Cristo pode transmutar a condição de vida de um ser humano. E se neste exato instante cada um de nós se arrepende dos seus próprios pecados e com sinceridade recebe da parte do Senhor o perdão celestial, a verdade é que para Deus estas pessoas passam a ser efetivamente justas e não são culpadas de nenhuma iniquidade. Louvado seja Deus por esta grande misericórdia. Louvado seja Deus pela extensão do seu perdão. Esta bênção era muito mais do que simplesmente uma bênção. Isto era uma declaração teológica profunda que Deus estava a deixar como uma mensagem que haveria de ficar para todo o povo de Israel, para gerações e gerações, para que eles não se esquecessem de quão extensa efetivamente é a misericórdia do Senhor. Mas a Bíblia diz-nos que ainda haverá uma terceira situação em que o povo de Israel haveria de tentar ser amaldiçoado por incentivo de Balaque. E agora então Balaão é levado até uma outra região, um outro local, onde existia ali no topo daquela montanha, existia um altar, um famoso templo de adoração a Baal. E dali então é oferecido novamente um conjunto de 7 sacrifícios e Balaão vai fazer o seu último pronunciamento sobre Israel. Mas desta vez, a partir do verso 5 do capítulo 24, é mencionado ali um conjunto de bênçãos que o Senhor, através da palavra do profeta, vai pronunciar. E ele então diz, particularmente o verso 6, gostaria que nós nos concentrássemos nele. Diz assim: como os ribeiros se estendem, como o jardim ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou como cedros junto às águas. Isto quer dizer, na verdade, este último pronunciamento de Balaão tem como objetivo ressaltar a prosperidade que este povo haveria de ter. E é interessante que Deus vai fazer com que Balaão apresente o povo de Israel como uma árvore, comparado a uma árvore, que é o cedro. Interessantemente, não sei se sabem, mas o cedro faz parte de um tipo de árvores que estão presentes em todos os climas e na globalidade da superfície da Terra. Interessante. Não existem cedros do Líbano em todo o mundo, é verdade. Mas eles fazem parte de uma família de árvores que estão presentes em todos os climas. A família da qual os cedros fazem parte dá-se bem nos climas áridos e agrestes do Oriente Médio, dá-se bem nos climas úmidos e frios do norte da Europa, dá-se bem nos climas mais quentes dos trópicos, dá-se bem inclusive nas regiões glaciares, nas regiões mais geladas do planeta. Isto para interessantemente nos mostrar uma coisa: se o povo de Deus é comparado ao cedro ou ao tipo de plantas que elas representam, ou ao tipo de família da qual ela faz parte, isto quer dizer que o povo de Deus florescerá, prosperará onde quer que esteja. Amém? Louvado seja Deus por isso. Não importa se você está a viver uma situação de pobreza ou de carência material, Deus o abençoará. Não importa se você está num contexto de grande conhecimento académico, se você é um professor académico, se você é um intelectual que vive no meio de pessoas altamente cultas, Deus o abençoará. Não importa se você está num contexto profissional de grande corrupção, Deus o abençoará se você for fiel ao Senhor. Deus está disponível a abençoar o seu povo em quaisquer circunstâncias. Deus fará com que o seu povo efetivamente seja um cedro, uma árvore alta, vistosa, uma árvore que é uma referência como pela sua dimensão, pela sua estatura, mas uma árvore que é também uma referência pela profundidade das suas raízes, que estão solidamente arraigadas no solo, e também é um sinal, é um símbolo de força e um símbolo de estabilidade. É isto que Deus promete para o seu povo. Infelizmente, Balaão não se converteu. Apesar de ter tido muitas oportunidades para aceitar o plano que Deus tinha para a sua vida, apesar de ter tido muitas evidências de como Deus estava a trabalhar aqui em favor do povo de Israel. E sabem, Balaão acabou por morrer justamente numa das batalhas que o povo de Israel travou contra os moabitas.
embora o capítulo 24, no finalzinho, diga que Balaão voltou para a sua terra, mas ele haveria de retornar novamente a Moabe, agora contra a vontade de Deus, porque o Espírito Santo o abandonou e agora ele já não era mais nem impulsionado nem dirigido pelo Espírito de Deus, já não ouvia mais a vontade de Deus e ele acabou justamente por esta ganância que ele tinha pela riqueza, pelo lucro, acabou justamente por morrer ao lado do povo que era o inimigo do povo de Deus. Sabem, quando nós olhamos para a história de Balaão, percebemos uma coisa muito interessante. Balaão tem um equivalente no Novo Testamento. Sabem quem foi? Um personagem que também foi altamente privilegiado pelo fato de andar muito próximo de Jesus. Alguém que tinha tido, inclusive, aspirações no próprio reino de Deus, que aceitara Jesus como seu Salvador e como o Messias, mas que continuava a ter o seu coração dividido entre as riquezas e as coisas espirituais. E que no final da sua vida acabou por entregar o Senhor, perdendo o Mestre e perdendo a eternidade, justamente por amor ao materialismo, por amor ao dinheiro. Todos nós já entendemos, estamos a falar de Judas. Balaão e Judas são equivalentes em cada um dos testamentos, justamente à mesma realidade. Balaão é, sem dúvida, queridos amigos, uma lição solene que nos mostra como concessões que façamos ao pecado nos podem levar a um final extremamente difícil e doloroso. Queridos amigos, embora esta meditação, esta série de reflexões possam ter uma nota sombria, mas a verdade é que o Senhor também nos quer muitas vezes ensinar, através daquilo que são as experiências negativas contadas na Bíblia, os caminhos que nós devemos evitar. As veredas pelas quais nós não devemos nunca, jamais percorrer. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a podermos viver uma vida que seja uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida de disponibilidade para ouvir a voz de Deus e segui-la obedientemente. Que o Senhor nos abençoe.